Santo, bendito é teu nome. Sim, Senhor Jesus, toda a nossa vida já está conectada a ti. Diga isso para ele, igreja. Senhor, toda a minha vida é tua. Tomei a decisão de não dar mais um passo sem a tua presença. Toda a minha vida é para servir o Senhor. Eu e o Senhor de mãos dadas. Aplaude Ele, aplaude em nome de Jesus. Amém, amém. Aplaude a Deus por esse grupo de louvor, de dança, tão ungidos. Santo é teu nome, ó Deus. Amém, amém. Podemos sentar, queridos. Paz do Senhor Jesus seja com vocês, amados. Filhos, lembrem de abaixar bastante para mim aqui no fundo. Pode abaixar, não vou precisar não. Graças a Deus, como estão vocês? Quantos creem no sobrenatural? Dá glória a Deus bem forte. Quantos creem que Deus tem poder para fazer coisas grandes na sua vida? Aplaude Ele mesmo, aplaude, Ele está aqui. Santo é teu nome, ó Pai querido. Quero reforçar, queridos, mais uma vez, pela terceira, nosso encontro dos homens, dia 27, agora. Homens, encontro com sobrenatural. Um dia inteiro de pacto aqui, de comunhão, muitos risos, mas é para valer, tá bem, queridos? Convidem todos os filhos da Casa Firme, precisam estar nesse encontro em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, faltou algum aviso, alguma coisa? Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua Palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. O título... O tema da palavra de hoje é: jamais jogar fora, jamais largar as nossas armas. O Senhor me deu uma visão essa semana. E Ele me disse: eu quero te mostrar um perigo. Quando o meu povo passa a não entender o que está acontecendo, eu vou te revelar um perigo. E Ele me mostrou armas que fazem parte do corpo da pessoa, caindo no chão. Vou repetir, as armas não eram algo, utensílio, acessório na mão. Era algo que já faz parte do corpo. E o Senhor me disse que fazem parte integral dos corpos da gente, porque é algo construído na vida com Deus, pela oração, pelas declarações. É algo que é conectado à sua própria vida em Deus, essas armas. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, o apóstolo Paulo, quem vai ler, o pastor José, é o pastor Mota. Capítulo 4, versículos 7 a 9, o apóstolo Paulo também passou certas coisas. Porém, ele nos dá um alerta, um alento, um refrigério também. 7 a 9. 2 Coríntios 4, de 7 a 9. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. O apóstolo Paulo lembra a gente, nos dá uma ótima notícia. O poder que está operando na vida da gente não é oriundo de nós, ele vem de Deus. E isso significa, queridos, que para a nossa vida ainda tem jeito. Quantos dão glória a Deus aqui? Glória a Deus. O plano de Deus está ativo e a todo vapor. Porque o poder que está operando para tal fim é o dele. E Satanás, quando ele começa a te convencer a ceder à pressão, porque indiretamente ele está implantando na tua mente a mentira ou a falsa verdade dele, que você está lutando com as suas forças. Por isso que Paulo diz: abatidos, mas, olha, com todo esse problema, mas a gente não está desamparado, nós não somos destruídos. E nós sabemos, queridos, o poder que Deus tem. Um Senhor Jesus que veio na terra como homem, sem intercessor, sem colega, sem parceiro de ministério. E ele vencer, mudar o relógio do mundo inteiro, todos os poderes do mundo tenebroso, espiritual e da terra trabalharam contra ele. Não teve um sequer a favor. Na cruz ele disse que nem os discípulos estavam lá. Para ele mudar o relógio do mundo,
eu te pergunto, com qual poder ele contou? Lá em Romanos 9, não precisa ler, diz que é o Espírito Santo que acompanhou ele em todo o projeto, e foi com ele na cruz e devolveu ele para nós. Há um poder que está operando nas nossas vidas, queridos, que não nos deixa ceder, não nos deixa abortar o chamado, não nos dá o direito de jogar fora as armas. Pastor, quando é que eu realmente joguei fora as armas? Quando você assimila o problema. Meu problema, minha pobreza, minha doença. Veja bem, não tem nada de errado de você chegar para o médico e dizer: minha dor está, sei lá, no pé. Mas o errado é quando você assimilou isso. Olha, eu sou assim mesmo. Dessa eu não saio mais. Obrigado. E aí começa a ter aquela coisa, como fez Noemi, lá em Ruth capítulo 1, versículo 20. A maior desgraça da vida de Noemi não foi o que passou. Não foram as perdas que ela teve, não foram os problemas que ela teve. A palavra é muito clara. A maior desgraça de Noemi foi o que ela assumiu. Lá em Ruth 1, 20... ela fala: eu assumi minha condição. Para quem não conhece a Bíblia, toda a Bíblia tem índice no início. Põe o dedo no índice, falei o nome do livro, já está ali, já viu o número da página, chegou lá antes de todos nós. Lá em Ruth 1, 20, olha o que Noemi diz. Ruth capítulo 1, versículo 20. Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Olha, me dá um nome que me cabe, amarga. Como pode, queridos? Ela jogou as armas. A maior desgraça da vida de Noemi foi ela ter jogado as armas. Quando a gente assimila, dessa eu não saio mais mesmo. Então nesta hora você está dizendo que tudo na tua vida que gira à tua volta é o poder das suas mãos e não de Deus. Quando ela fez isso, todo o chamado que era dela foi se cumprir em Ruth, que entre aspas não tinha nada a ver com a história. Queridos, muitos de nós, o problema é quando abortamos a nossa identidade de guerreiros e a gente não quer mais orar, não quer mais jejuar. Eu lamento muito o episódio quando eu tenho que ser um repetitivo, cara cansativo. Todo culto eu tenho que falar: olha lá, o relógio de oração, não pode. Chegou um dia eu não dei mais o aviso, eu comecei só a relembrar, não é lembrar, relembrar. Ó, lembra de orar, lembra de jejuar. Queridos, tem coisas na vida que vai acontecer de você se você não comer mais. Fala para mim: eu já sei, vou morrer, vou acabar em coma. Então, no mundo espiritual é igualzinho. Essa coisa de não luto, não reajo, não creio, e que façam algo por mim, não funciona. Com Noemi não funcionou. Que será daquele navio se Paulo tivesse desistido? Queridos, Paulo embarcou numa viagem que não pediu. O anjo na largada já, no ancorador do navio, o anjo visitou ele, navio parado. Falou: olha, avisa o grupo, vai ser infernal esse trajeto. Tem tufão pela frente. Tem coisa que vocês não sabem, não tem bússola. Deus tem. E o anjo deve ter visto o céu, sabe que vai se formar aquilo. Então Paulo está no meio de um povo que tem ele como prisioneiro e não como pastor. Ele tinha tudo para desistir. E agora há 14 dias que ninguém come e não bebe, estão bebendo pouquíssima água para preservar a água potável, porque estão em pleno mar, sem recurso algum. Quantos de nós não desistiriam, porque investir num povo desse, desobediente, me tem como escravo, como preso, mas glória a Deus pela vida do nosso pai da fé Paulo. Ele não desistiu, ele pegou as armas espirituais, que são poderosas em Deus, se levantou e falou: vocês vão me ouvir, e pelo sobrenatural a gente vai chegar numa ilha. Aplaude a Deus pela vida dele. Glória a Deus. E vai ser pelo sobrenatural. Mas Paulo, dá uma logística, como é que vai ser isso? Eu não sei. Mas qual é o veículo para chegar lá? A oração. Isso a gente pode fazer. O que mais? Comer. Tem gente que até ora, mas para dar sintomas de depressão para Deus, nem comer come mais.
E aí agrava de mais uma guerra que às vezes já está no fim. Diga comigo, está no fim. Está no fim. E acaba agravando uma guerra que já deveria ter terminado. Queridos, na história do povo de Israel, muitas vezes se repetiu na própria Bíblia e fora dela, em nós já não há ânimo. Numa hora Deus teve que intervir com esse povo. Lá em Joel, eles estavam numa condição, todo mundo parado, estagnado. Os líderes espirituais não são da guerra. Em Israel se fez uma separação muito grande entre quem vai para a guerra e quem cuida do evangelho. Então a tribo que cuidava da palavra, pelo menos deveria cuidar, nunca cuidou, fica de um lado, o rei e os guerreiros de outro. Um não interferia no outro. Deus viu lá de cima que o grupo que cuida do espiritual não tinha mais força para animar quem vai para a guerra. E quem vai para a guerra já não tem o espiritual, olha o caos armado. E nesta hora, em Joel 3, 9 a 11, Deus interfere. Deus entra com comandos, só que ele não se refere ao grupo que vai para a guerra. Ele começa a falar com o povo que se conecta com ele. Leia isso. Joel capítulo 3, de 9 a 11. Proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Diga comigo, santa. Santa. Então Deus começa a se referir, quando ele falava em santo, sempre no Velho Testamento, ele estava se referindo aos sacerdotes que quando entram no templo, não podiam nem ter pelo para não cair no templo, porque a coisa tem que ser santíssima. A roupa não podia ter sido usada na rua, é uma roupa própria dali. O banho, ou seja, quando se falava de santo, era para se falar do mundo espiritual de Deus. E aqui ele fala, eu não estou chamando o guerreiro de linha de frente. Eu estou chamando os que têm comunhão comigo. Quantos têm comunhão com Deus? Levante a mão. Glória a Deus. Quantos têm o Senhor Jesus Cristo como único Senhor Salvador? Levante a tua mão bem alto. Dá glória a Deus bem forte aqui. Glória a Deus. Diga, o meu Senhor Jesus, meu Senhor Jesus, meu dono legítimo, meu dono legítimo, é o Senhor da guerra. É o Senhor da guerra. Aplaude ele, aplaude. E Deus vem e ele interfere, ele diz, eu quero que os que têm comunhão comigo, que põem roupa de sacerdote, que entram para dentro do meu tabernáculo, eu quero que esses agora tomem uma ação. Continua. Cheguem-se e subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças, das vossas podadeiras, digo fraco, eu sou forte. Deus começa a dizer, pode até faltar a foice que você usa para a colheita, mas não pode faltar a espada na tua mão. Aleluia. Queridos, traduzido para o ano 2021, pode faltar o emprego, mas não pode faltar a oração. Pode faltar a saúde perfeita, mas não pode faltar a comunhão com Deus. Quantos dizem amém aqui? Aí na sua casa, registre isso. Deus está dizendo que a arma de guerra é mais importante do que o carro, do que o emprego, do que a saúde física. A arma da guerra vem em primeiro lugar. Deus diz para eles, retome isto. Continua, 11. Versículo 11. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos, para ali, ó Senhor, faze descer os teus valentes. Quando Deus fala congregar, ele se refere, ele usa o termo que era usado para convocação para o templo, para o tabernáculo. Quando se fazia a convocação, se batiam os chofars, e o povo tinha que sair das tendas, ficar tudo fora. Não podiam ir todos para o templo, era uma multidão. Mas era um toque de congregar, um toque de ter comunhão com Deus. Era o sacerdote transferindo para o povo a comunhão com Deus, como fazemos aqui quando pregamos. E Deus usa o mesmo termo. Ele diz, o espiritual se levante e convoque a multidão para a guerra. Queridos, nunca foi com armas de homens que Deus deu a vitória. Você precisa entender uma coisa. As armas que Satanás forja para destruir tua vida são as mesmas que Deus vai usar para acabar com a raça do maldito. Tem muitos exemplos, vou te dar só 4 deles. 4, vai. Faz uma cova lá de leões e joga Daniel dentro. Então, o grupo dos demônios que fez isso, Daniel foi tirado para uma honra muito maior, e eles foram jogados naquela cova, e você dá glória a Deus por isso. Naamã preparou uma forca para Mordecai.
Mordecai recebeu uma elevação do posto máximo no reino. E Naamã terminou naquela... terminou naquela forca ali. Satanás preparou uma esposa de Potifar, que seduzir José, não conseguiu, jogou na prisão. Mas é na prisão que Deus preparou o cenário para um homem que está preso, que fala direto com o faraó. Em outro ambiente não existe isso. E na prisão é que José pode traduzir o sonho, e é desta prisão que José se torna o homem número 1, e eu não quero nem imaginar o que aconteceu com Potifar e a esposinha dele. Queridos, Davi foi a mesma coisa. Quando Deus levantou Davi, havia um Golias, todo mundo diga comigo, até aquele dia, nunca tinham perdido uma guerra. Então você está lidando com um povo que na história de Saul, mesmo ele caído, Deus nunca deixou a nação perder uma guerra. Eles nunca perderam. Aí aparece Golias. O que eles fazem? Jogam as armas, correm para trás das moitas. Mas vocês nunca perderam uma guerra, queridos. Na guerra da oração ninguém perde. Deus nunca vai perder, Deus nunca vai retroceder um passo para os demônios. Você precisa entender isso. Se você não está entendendo o momento que está atravessando com Deus, a luta, a dificuldade, pode até não entender, como Paulo falou, perplexos, mas não estamos perdidos. Tem momento que somos perplexos, não estamos, somos. Tem momento que é a nossa identidade, a gente não sabe mais, Deus, mas se você orar, você não é mais perplexo. Você é uma pessoa ungida com visão de Deus. E aí, Davi, ele olha e ele vê que com a chegada desse Golias, ele percebeu que os demônios, que Satanás, que Golias, lançou uma poeira nos olhos do povo de Deus. Por quê? Porque eles olharam para Golias. Gente, o que é Golias perto de uma nação que nunca perdeu uma guerra? Olha como os demônios blefam. Aí a nação inteira foi atrás das moitas, jogando as armas. Aí Davi diz, mas essa guerra espiritual, era o Espírito Santo movendo esse menino. A guerra espiritual, ele afrontou Deus vivo, Deus nunca vai dar um passo para trás para um bicho louco desse, eu vou pegar ele. Aí Satanás diz, leva as armas humanas de guerra. Davi, o Espírito Santo diz, não. E aí quer empurrar para o colo dele, Saul, o rei está te dando, você vai recusar. Olha o diabo querendo contaminar as forças de Davi, drenar as forças, minar, diga comigo, minar minhas forças. Satanás quis minar as forças de Davi, dando para ele as armas de guerra humanas, para dizer, se vira com isso aqui. E você não pode dizer não, porque foi o rei que deu. Que nada. O Espírito Santo levantou um menino que era, um menino homem de guerra, porque ele falou até para o rei, não interessa. Isso aqui se ganha no sobrenatural. Eu vou com pedrinha mesmo e Deus vai resolver lá na frente. E o mais interessante, a espada que Satanás levantou em Golias, foi a espada que Deus usou para cortar a cabeça de Satanás de Golias. Aleluia. E você aplaude a Deus por isso. Davi falou, Saul, eu enfrentei urso, leão, não está na moda, comigo está. E não foi com arma, foi com o poder de Deus nas mãos. Com esse bicho louco vai ser igual, queridos. A nossa vitória não está abrigada na gente, não está na eloquência do falar. Você não pode mais ficar olhando o teu diploma. O que vai ser de mim agora? Para de olhar a tua idade. Ah não, eu já passei de não sei qual faixa etária. Quem vai dar um emprego para uma pessoa dessa? Para com essas bobagens. Qual desses que Deus levantou, que colocou para cuidar de Babilônia, o outro que levantou para cuidar de Egito, Deus perguntou faixa etária por acaso? E quando no inverso, Golias falou, afronta tua faixa etária, moleque. Moleque, você vai ver o que Deus vai fazer agora. Não tem faixa etária, não tem diploma, não tem impedimentos. É o sobrenatural, janela que Deus abre, os anjos vão fazer acontecer. E as pessoas não vão entender, mas desde quando as pessoas entendendo te ajudaram com alguma coisa? Me fala. Você está querendo gerar toda a tua vida em torno de críticos, mas esses críticos que estão com dó de você, eles não te mandam ajuda. Como é que ficamos? E quando Deus fizer teu milagre, não vão entender, vão achar que você fez uma maracutaia aí. Entenda uma coisa. Penúltimo personagem. Entenda isso. Sempre que Deus levantou alguém, diga alguém. Alguém.
Não importa se era Gideão, se era Saul, se era Jefté. Sempre que Deus levantava alguém, juiz, juíza, em Israel, porque não tinha rei, era para que o povo pegasse armas e corresse atrás dele, o dela. A juíza Débora redundou em um tal de com armas na mão, e ganharam a guerra. Deus levantou um Gideão sozinho, mas daqui a pouco toda a nação estava com armas nas mãos seguindo ele. Deus levantou um Saul sozinho, ungiu no particular. Daqui a pouco toda a nação pegou as armas e foi atrás de Gideão, Saul, Jefté e os outros. Não aconteceu com Sansão. Deus levantou Sansão por nada, perda de tempo. Esperaram ele cair para perceber a burrada que fizeram. Deus levantou para eles um pastor que prega a vitória. Eles acharam interessante, palavras de poder, só pode ter vindo de Deus. Mas não pegaram as armas de orar lá em casa, não encheram aquele placar de oração e jejum. Ficou só nisso. Então quando Deus levanta Gideão, naquela época os filisteus estavam fragmentados. Então não era essa nação de 20 milhões de habitantes, era 1 milhão e pouco na divisa, que era um príncipe, porque eles estavam em guerra entre eles. Era um príncipe que estava oprimindo Israel. Deus levanta então Sansão. E Sansão não tem maturidade nenhuma, mas ele tem poder de Deus. Ele não quer o chamado dele. Ele quer ser normal, ele quer casar, ele quer viajar. Mas nasceu com o chamado. Toda a história mostra que ele não queria o chamado dele. Só que o que Deus queria que eles fizessem, para que a vitória viesse na nação mais uma vez, como foi com Eude, como foi com todos os outros. Olha Sansão indo, olha as fileiras caindo, olha os milhares morrendo. Vamos pegar as armas, vamos dominar logo esses filisteus. Ninguém fez nada, ficaram olhando para o pastor, aplaudiram bastante e mandaram um elogio para ele por WhatsApp. E terminou na lama. Aí quando Sansão cai, porque a unção dele está esgotando, não porque Deus abandonou, mas porque ele mesmo não está sabendo conviver com o que ele tem em mãos. Israel não entendeu. Aquele povo fez a vida deles um inferno de novo, só que 7 vezes pior. É vingança. Queridos, nós não vamos cometer esse erro. Você vai chegar em casa e vai aproveitar tudo que os pastores, pastoras pregam e vai aplicar lá em casa, vai pegar a tua arma. Quantos dizem amém a isso? Quantos aí em casa dizem amém a isso? Eu ouvi um amém aqui, eu ouvi uns 3 amém até agora. Amém. Você vai chegar na tua casa e vai lutar com o juiz. O que é o juiz? O aferidor de medida, é quem traz a palavra da verdade. Juiz levantado por Deus, a palavra da verdade. Para falar, olha, essa é a linha, vai que por aqui está absolvido, absolvido. Está aqui tua vitória, está aqui tua liberação. O que faz um juiz? Libera bens. O que faz um juiz? Rompe decretos, libera outros na vida de uma pessoa. Aí Deus levanta e diz, corre. Muitos não correm. E aquilo vai. Último personagem e terminamos. Porque eu estou correndo para meio-dia, você está comendo hoje macarrão, alho e óleo, e me mandar um pouco, porque eu estou gostando disso aí, não como, mas já vou sair da dieta, vou comer. Mas escuta o último personagem. Está lá em Números 13, do 30 ao 33. São 4 versículos que definem o mundo espiritual. Definem toda essa pregação de hoje. Está nesses 4 versículos que você vai ler, do 30 ao 33. Aconteceu, eu quero que você encha o pulmão e diga: o povo de Israel, até então, nunca tinha perdido uma guerra. Nunca tinha perdido uma guerra. Aí alguém pode dizer, mas não teve uma tal de Ai, que eles fugiam? Aí não foi a guerra, porque depois voltaram em Ai e devastaram aquilo. Foi só um episódio para Deus fazer uma faxina de uma turminha que aplaudiu um cara que levou pecado para dentro da nação. Então, nunca perderam uma guerra. Alinhados com Deus, nunca perderam uma guerra. Esse povo nunca tinha perdido uma guerra. Mas num determinado momento eles resolvem jogar fora as armas. E aí é fácil assistir daqui e considerar lamentável o episódio. É fácil. Mas o mais difícil é a gente entender o lado deles, aprender com o erro deles e fazer ao contrário deles lá em casa. Não é difícil, é o correto na verdade.
Leia lá quando eles foram espiar a terra. Não vou repetir. Nunca perderam uma guerra e Moisés está no meio deles. Moisés não tinha sido tirado. O homem que abre e fecha céu está lá. Leia. Números capítulo 13, de 30 a 33. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Diga comigo, glória a Deus pela tua vida, Caleb. Glória a Deus pela tua vida, Caleb. E eu vou fazer como você. Fazer como você. Caleb falou assim: nós vimos a terra prometida, nós vimos a luta pela frente, nós vimos a colheita que vai chegar. Eu, Caleb, tomo a decisão de pegar as armas e lutar. Aleluia. Quem faz igual a Caleb hoje? Levante a mão. Glória a Deus. Eu tomo a decisão de não olhar para o tamanho dos inimigos, nem do desafio, nem dos problemas que me cercam. Tomo a decisão de pegar a arma de oração. Eu vou lutar. Amém. Continua. 31. Versículo 31. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Jogaram as armas por decisão própria. Jogaram as armas fora. Que mais? Olha o que acontece com quem joga as armas. Continua. 32. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Ele não só joga as armas, como ele sempre infecta alguém. Você quer saber o que é um câncer? É uma célula morta que se replica. Não existe uma Eva que coma da árvore da porcaria, do sexo e da podridão sozinha. Ela vai dar para Adão que está por perto. Quem joga as armas, ele começa a transferir um espírito para quem está em volta. E ele faz uma terceira coisa, além de contra ele e contra quem está em volta. Ele começa a liberar sentenças, porque quando ele fala devora seus moradores, e lá na frente no contexto eles repetem isso, eles quiseram dizer assim: agora que eles sabem de nós, nós já somos escravos deles, eles vão vir atrás de nós. É isso que eles quiseram dizer. Ele faz uma de Noemi, inclusive já sei como é que isso vai terminar, viu? Vai ser um inferno. Foi o que eles fizeram. Quando o povo percebeu que os anciãos que tinham de 40 a 45 anos de idade, e tudo bem que poucos tinham 45, eram anciãos, não vivia mais que isso na época, porque Egito não deixava. Quando os anciãos deles falam para meninos de 10, de 15, de 20, de 25, jovens de 25, 30, ouvem eles chorando e dizendo: eles agora sabem de nós, são gigantes, devoram o que vê pela frente, vão vir, vão buscar tudo aqui. Continua lendo. O que aconteceu? Versículo 33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Assume uma nova identidade. Nem adianta usar as minhas armas. Então, se você está ouvindo essa pregação e ainda está tomando a decisão de aquela depressão conveniente, grudar numa cama, porque ai de mim, idosinha de mim, igual a Saul, esse já é UTI. Hoje você vai se levantar, aí em casa aqui vai se levantar em Deus, em nome de Jesus. Porque quando eles fizeram isso, continua lendo. Capítulo 14. Versículo 1. Versículo 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite. Está vendo o que eles fizeram? Está vendo agora? Você ainda não entendeu onde eu quero chegar, nem eu estou me entendendo. Como é que você vai entender? Deixa eu te falar algo. Tem gente dependendo de você em casa, que nem as armas que você tem, eles têm. Você está me entendendo agora? Tem familiares teus. Enquanto você está em crise, se volta a orar, deixa de orar. Tenta lembrar que tem gente que te rodeia na tua família, que nem poder para orar tem. Nem o saber orar sabe. Então, se os que têm armas jogam elas fora, olha o que acontece com quem está em volta. É lamento. É cemitério aberto. Sepulcros devorando gente em vida. Por isso, amados, o Senhor me mostrou essa semana. Ele enfatizou, ele ficou na minha mente. Você vai falar sobre isto. Entenda. Você não vai transferir nada de errado para os teus. Porque no mundo do Espírito, hoje é a tua decisão de ser cheio, cheia do Espírito Santo.
E os teus não vão abrir o sepulcro em vida como aqueles fizeram, e aqueles morreram no deserto mesmo. E foram dominados pelos povos inimigos, sim. Do jeito que eles profetizaram. Na tua vida isso não vai acontecer. Na tua vida, toda vez que te olharem, por mais que te criticam na família, uma coisa é criticar à distância, outra coisa é quando você está presente. Eles sentem, os anjos que estão à tua volta, eles sentem uma autoridade ali. Você vai fazer isso aí, o inverso daqueles. Eu aponto aqui porque eu vejo o versículo aqui. Queridos, os seus vão ser inflamados pelo poder da oração. Eles vão seguir seu rastro. Porque o Caleb, de quem Deus se agradou, Deus não se agradou de quem jogou as armas fora. Reprovou com fúria. Mas Deus glorificou, encheu da glória dele. É aquele que falou: eu pego as armas, eu vou lá para dentro. Aplaude a Deus por isso. Aleluia. Quantos tomam decisão? Quantos tomam decisão de dar as mãos para o amado Espírito Santo e ter comunhão com Ele? Levante a tua mão. Levante aí a mão em casa. E você que ouve o áudio posteriormente, faça o mesmo. Diga para Ele: amado Espírito Santo, vai fechando as portas para mim. Tira o sol, tira a luz. Diga comigo: amado Espírito Santo, diante da tua palavra, eu peço perdão se de alguma forma tenho sido negligente com as armas de poder que o Senhor tem me dado. Eu peço perdão se entristeci o Senhor com covardia minha. Peço perdão se limitei o teu poder. Eu peço perdão se tenho abandonado o lugar mais importante da minha vida, a comunhão contigo, como meu melhor amigo, consolador na minha vida. Diga: Senhor Jesus, eu peço perdão se soltei a tua mão nesta guerra, mas diante da tua palavra, eu estou de volta. Eu confio cegamente no Senhor. E a partir de agora, o Senhor tem um guerreiro ou uma guerreira até o fim. Pai Celestial, Paizinho querido, eu peço perdão sem alguma pressão eu neguei a tua paternidade. Eu me lembro outra vez que vou procurar o mundo inteiro e não vou poder achar um pai tão bom como o Senhor. O teu filho, a tua filha está de volta. A nossa comunhão está de volta. A última frase, diga para ele: nesta terra, Paizinho querido, o Senhor tem um filho, uma filha, guerreiro, guerreira de oração. Em nome de Jesus. Você tem 7 minutos para orar. Esse é o momento mais importante da tua vida. Porque agora você não vai pensar em conta de luz, não vai pensar em armas humanas, em soluções humanas. Agora você vai deixar tudo lá fora. E agora você vai falar com o amado Espírito Santo. Vai pedir para Ele te revestir de forças, curar a tua fé, curar o teu coração. Se você fez algo contra Ele, peça perdão para Ele. Se você falou que não devia, peça perdão. Pede para o Senhor te fortalecer. 7 minutos passam muito rápido, aproveite isso. Oh Espírito Santo querido e amado, mais uma vez eu tenho que lembrar a mim mesmo que esse é o lugar mais rico da face da terra. Porque o Senhor nos ensinou que o lugar mais rico da terra é onde há um povo que fala com o Senhor com sinceridade de coração. Estão aqui as riquezas de Deus fluindo nesse ambiente. Estão aqui teus filhos. Estão nas casas agora os teus filhos. Estão falando de coração com o Senhor.
estão pedindo perdão, estão pedindo ao Senhor forças. Alguns estão renunciando pecados, porque eles querem estar de pé em Ti. Alguns estão fazendo pela primeira vez a oração mais sincera da sua vida. Oh Espírito amado, flua. Flua no meio dos Teus filhos. Onde o Senhor está, aí há cura. Jamais o Senhor estará num ambiente sem produzir vida. Enche, Espírito Santo, da cura de Deus esse lugar. Entra nas casas. Cura o coração dos Teus filhos. Cura a fé. Cura a fé, Senhor. Cura a confiança em Deus. Perdoa o passado, Espírito amado, por favor. Não considere se alguém aqui foi duro demais com palavras, com atitudes, se com revolta de coração, se por incredulidade desconfiou do Senhor, fez o que não devia, se enlameou. Esta é a manhã do Teu perdão, Espírito querido. Esta é a manhã do Senhor fazer tudo novo, abrir uma página nova. Eia, povo meu, diz o Senhor, do que temes tu? Se eu sou rei na tua vida, rei sobre as nações. Nunca leste, povo meu, na minha palavra, que até os ventos se movem com o aceno das minhas mãos? Eia, igreja minha, não temas. Levanta-te com poder do valente guerreiro. Entra nos teus quartos de oração, porque a tua luta é chegada ao fim. Observa tu as minhas mãos. Observa tu a abundância dos feixes da tua colheita. Porque eu amo os que me buscam. Os que me se refugiam jamais serão confundidos. E eu te honrarei no devido tempo. O teu tempo é chegado, casa minha. Povo meu, o teu tempo está próximo. Em breve muitos do teu contexto te procurarão e não te acharão, porque eu faço tudo novo em ti e ao teu redor. Essa é a minha palavra, te deixo a paz. Oh Espírito, cura a tua igreja, cura. Entra no emocional. Entra no emocional, Espírito amado. Entra nos corações e equilibra agora sentimentos. Equilibra, meu Pai, pensamentos. Senhor Jesus, meu Rei, o Senhor disse com a tua boca santíssima que o que o Senhor não plantou no teu povo não ficará. O Senhor foi enfático que o que o Pai não plantou não permanecerá. Arranca do coração do teu povo a mentira do inimigo, a mentira das redes sociais, da mídia, e introduza no teu povo paz, esperança, em nome de Jesus. Põe o letreiro, filhão, vamos cantar esse louvor com o apóstolo.
Ó Espírito, flua. Sim, Senhor. Enche, enche. Santo, que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém e amém. Aplaude o teu Deus, aplaude. Estamos liberados em nome de Jesus. Vai em paz, vai com sentimento de vitória, vai orar com as armas do poder de Deus.